E aí, meus alunos, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma videoaula aqui no canal. O assunto da aula de hoje é a ondulatória. Então, como a gente já viu, a ondulatória é a parte da física que estuda as oscilações, a produção e a propagação de ondas em geral, sejam elas de natureza mecânica ou eletromagnética. Trata também de todos os fenômenos determinados por movimentos ondulatórios. Bom, no nosso cotidiano está cheio de ondas. Nós temos as ondas luminosas, que são responsáveis pela nossa visão, as ondas sonoras, responsáveis pelo som, que não acontece no Brasil, os terremotos, que são abalos sísmicos, né? Quando a gente joga uma pedrinha na água, a gente vê as ondas na superfície da água. Quando alguém está tocando violão, as cordas, né, lá no violão, e também as ondas eletromagnéticas, que são responsáveis, como a gente já disse, pela nossa visão e pelas cores, certo? Muito bem. Então, olha aí nessa figurinha, nós temos aí à esquerda, né, a luz, as ondas luminosas, e aí na direita, as ondas na superfície de um lago que são formadas quando os remadores colocam um remo na água. A gente vê essas ondas circulares. Muito bem. De acordo com a sua natureza, ou seja, com as características físicas das ondas, elas se classificam em dois grupos, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são deformações que se propagam em meios elásticos. Esse fenômeno ocorre apenas em meios materiais, pois as ondas mecânicas necessitam de partículas para se propagar. Isso significa que elas nunca se propagam no vácuo. A propagação de uma onda mecânica através de um meio material envolve o transporte de energia cinética e de energia potencial mecânica e depende de dois fatores fundamentais, a inércia e a elasticidade do meio. Como acontece com qualquer onda, uma onda mecânica não transporta o meio onde se propaga, porque onda não transporta matéria, só transporta energia. Então, é apenas a energia que muda de local, passando de partícula para partícula do meio material. Então, como ela precisa de um meio material para se propagar, a onda mecânica nunca se propaga no vácuo. Então, ondas mecânicas é a propagação de energia através de partículas de um meio material, sem que essas partículas sejam transportadas. Uma onda mecânica nunca se propaga no vácuo. Então, guarde isso daí. Onda não transporta matéria, onda só transporta energia. E uma onda mecânica não se propaga no vácuo. Então, alguns exemplos de ondas mecânicas são as que se propagam em cordas ou molas esticadas, as que se propagam na superfície dos líquidos, que a gente viu lá dos remadores, e o som. Então, observe que em todos esses casos, a existência de um meio material é o fator preponderante para a propagação de ondas mecânicas. Então, como o som é uma onda mecânica, o som não se propaga no vácuo, ou seja, lá no espaço, se tiver uma explosão em alguma estrela ou planeta aqui próximo da Terra, a gente não vai ouvir, porque não se propaga no vácuo. Então, olha esse exemplo dessa onda. Em alto mar, as ondas não transportam matéria, são apenas energia se propagando. Porém, nas proximidades da praia, em razão da diminuição brusca da profundidade, as ondas quebram. Quando se diz que a onda quebrou, ela provoca o movimento de toda a massa de água e forma correntezas que podem arrastar os corpos que estão lá. Então, essa onda quebrada, ela deixa de se comportar como uma onda. Por quê? Como a gente sabe, onda não transporta matéria, só energia. Mas a partir do momento que a onda quebra, ela já não é mais uma onda. Aquela que só está transportando energia, ela começa também a transportar matéria, então aí já deixa de ser uma onda. E já o alto-falante, ele é um dispositivo utilizado para produzir ondas sonoras a partir de impulsos elétricos. Então, os primeiros alto-falantes surgiram na década de 1920, lá nos Estados Unidos, acompanhando os primeiros fonógrafos elétricos, através de um cone de papelão, que pode ser circular ou elíptico, que avança e recua. Os alto-falantes emitem ondas mecânicas longitudinais. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Já as ondas eletromagnéticas são formadas por dois campos variáveis, que é um campo elétrico e o outro campo magnético, que se propagam. Essa propagação pode ocorrer no vácuo e em determinados meios materiais. Então, ou seja, a onda eletromagnética consegue se propagar no vácuo.
Então, alguns exemplos de ondas eletromagnéticas, a gente pode citar as ondas de rádio, dentre elas as ondas de AM, né, que é a amplitude modulada, e as de FM, que é a frequência modulada. As ondas de TV, as ondas luminosas, né, que são a luz, as micro-ondas, raios X, raios gama, entre outras. Então, o que difere se uma onda tá lá, é AM, FM, de TV, e isso vai de acordo com a principal fonte geradora das ondas, e vão se diferenciar pelas faixas de frequência, ou seja, dependendo da frequência da onda eletromagnética, ela pode ser uma onda de rádio, uma onda de televisão, raio-x, uma onda luminosa e por aí vai. Agora, todas as ondas eletromagnéticas têm em comum a sua velocidade de propagação no vácuo, que é de aproximadamente 300 mil km por segundo. A velocidade de propagação vai depender do material do meio e da frequência da onda. Em meios materiais transparentes, a essas ondas, elas se propagam a uma velocidade menor que 300 mil km por segundo. Então, olha aí, ondas eletromagnéticas constituem um conjunto de dois campos, um elétrico e outro magnético, que se propagam no vácuo com velocidade aproximada de 300 mil km por segundo. Em meios materiais, quando ocorre propagação, a velocidade é menor que 300 mil km por segundo. Então, olha aí, a gente tem aí dois campos que estão oscilando, um campo elétrico e um campo magnético. E a direção dos dois é perpendicular. Enquanto, olha aí, o campo elétrico está oscilando na vertical, o campo magnético está oscilando na horizontal, certo? Agora vamos ver aí. Em uma propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer numa direção que é idêntica à de propagação ou em direção perpendicular à dela. Em função disso, as ondas são classificadas em longitudinais e transversais. Já em alguns casos, as vibrações ocorrem nas duas direções, tratando-se então de ondas mistas. Então vamos ver aí o que são ondas longitudinais, transversais e mistas. Então o que vem a ser uma onda longitudinal? Então as ondas longitudinais são ondas mecânicas que produzem perturbações das partículas do meio material na mesma direção em que se propagam. Então vamos ver aí. Ela está vibrando na horizontal e a direção de propagação dela também é na horizontal. Então, ela está vibrando na mesma direção em que ela se propaga. Como exemplo aí, ó, a gente tem uma mola esticada disposta horizontalmente. Você tem a molinha aí. Então, se a gente fizer uma rápida compressão na extremidade esquerda da mola, essa compressão se propagará para a direita. Então, você vai ver que as partículas da mola oscilam horizontalmente na mesma direção em que ela se propaga. Os sons também, quando se propagam nos meios fluidos, líquidos, dos gases ou vapores, também são ondas longitudinais. Então, o som é uma onda mecânica longitudinal. Voltando aí para o exemplo da mola, era quando a gente era criança e ficava brincando com a mola maluca, né? A gente pegava a mola maluca, dava uma compressão nela e aquele pulso se propagava pela onda. Então, ele fica oscilando na mesma direção de propagação. Agora, o que vem a ser uma onda transversal? Então, ondas transversais são ondas em que as vibrações ocorrem perpendicularmente à direção de propagação. Então, antes era na mesma direção, agora vai ser perpendicular. Então, olha lá. Enquanto que a onda oscila na vertical, ela se propaga na horizontal, ou vice-versa. Um exemplo disso daí é uma corda, esticada na horizontal. Então, você tem uma corda aí bem esticadinha. Então, se a gente sacudir a extremidade esquerda da corda, ou seja, botar ela para cima e para baixo, vai surgir um pulso que se propaga ao longo dela, dirigindo-se para a direita. Olha lá. Esse pulso provoca um movimento vertical de sobe e desce nos pontos da corda atingidos. O movimento de sobe e desce ocorre perpendicularmente à direção de propagação do pulso, como está na figurinha aí. Então, está vendo? Ela está subindo e descendo na vertical e se propagando na horizontal. Então, ela é uma onda transversal. E já uma onda mista são ondas mecânicas constituídas de vibrações transversais e longitudinais simultâneas. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando uma partícula de um meio material é atingida por uma perturbação mista, ela vai oscilar tanto na direção de propagação quanto na direção perpendicular. Olha lá, ela oscila tanto na horizontal quanto na vertical, já que estamos considerando a direção de propagação na horizontal. Então, como exemplo, a gente pode citar as ondas em superfície de líquidos.
que nos mares e lagos são geralmente produzidas pela ação dos ventos sobre a superfície livre da água. Então, o que acontece aí? A gente tem uma representação esquemática da trajetória de uma partícula de água durante a passagem de uma onda. Então, olha lá, vai ter um movimento quase que circular. Então, se um corpo está flutuando na superfície da água em alto mar, com a passagem da onda, ele vai executar um movimento misto. Olha aí, presta atenção aí nesse corpo aí da água. À medida que a onda vai passando, olha lá como é que ele vai oscilando. Lembra que a onda não transporta matéria. Então, esse corpo ele não vai ser arrastado pela onda. Ele vai oscilar, ele vai subir, descer e lá. Também vai para a direita e para a esquerda. Então, ele executou um movimento circular, ele deu uma volta, ele completou um círculo. Porque isso daí é uma onda mista, tanto longitudinal quanto transversal. E lembrando que a onda não carrega o corpo, né? Ela não transporta a matéria, só energia. E já os sons, quando se propagam em meios sólidos, eles também são exemplos de perturbações mistas. Quando ele está em meios sólidos, no ar, ele não é. Beleza? Agora, quais são os tipos de ondas? Então, em uma propagação, a gente pode observar 3 tipos distintos de ondas. O primeiro delas são as ondas unidimensionais, que são ondas que se propagam em uma única dimensão. Por exemplo, as ondas em cordas, naquela figurinha lá que eu já mostrei. Temos também as ondas bidimensionais, que se propagam em 2 dimensões, isto é, num plano. Por exemplo, as ondas em superfície de líquido. Quando você joga lá uma pedrinha, você tem a vibração naquele plano na superfície do líquido. E as tridimensionais, que se propagam nas 3 dimensões, ou seja, no espaço. Por exemplo, as ondas luminosas e as ondas sonoras do ar. Então, unidimensional, uma única dimensão, lá a onda na corda. Bidimensional se propaga no plano. E a tridimensional vai se propagar no espaço, como por exemplo a luz e o som. Agora, o que vem a ser uma onda polarizada? A polarização de uma onda transversal ocorre quando ela é filtrada, ou seja, quando permite apenas a passagem das vibrações que ocorrem na mesma direção que a previamente estabelecida pelo polarizador. A gente pode observar que é possível gerar vibrações transversais em todas as direções, mas só vão passar pela placa de madeira, que vai ser o nosso polarizador, aquelas que ocorrem na direção estabelecida pela fenda. Então, olha aí, a gente tem uma onda, a mão aí F está produzindo ondas aí mistas, está oscilando em todas as direções. E a plaquinha de madeira funciona como o quê? Como um polarizador. Então, somente as ondas, quando tiver uma oscilação aí na vertical, é que vai passar pelo polarizador. Então, antes do polarizador, ela está vibrando em todas as direções. Olha aí, na figurinha. Depois que passa pelo polarizador, só vai oscilar na vertical. Então, aí, ponto F perturbado transversalmente em várias direções. Então, você tem tudo lá, em todas as direções. Passou pelo polarizador, olha lá, os pontos da corda situados depois do polarizador só podem vibrar no mesmo plano da fenda. Então, as ondas que se propagam após a fenda são denominadas ondas polarizadas. Passou pelo polarizador, é uma onda polarizada. Apenas as ondas transversais podem ser polarizadas. A luz, que é uma onda transversal, pode ser polarizada utilizando-se uma lâmina especial, que é o polarizador. Já as ondas longitudinais, como o som nos fluidos, não podem ser polarizadas. Um exemplo de aplicação são aqueles óculos do cinema 3D. Eles polarizam a luz. Por quê? Um olho fica com a polarização linear e o outro olho fica com a polarização circular. Quando a gente vai no cinema, são 2 projetores. Um envia uma onda polarizada circular e o outro linear. Então, a lente que está com a polarização circular vai enxergar a luz que foi polarizada circular. E a linear. Então, cada olho seu vai enxergar uma imagem diferente, que dá a sensação de 3D, de profundidade, de alguma coisa saindo da tela lá no cinema. Certo? Agora a gente vai ver movimento periódico e oscilatório. A gente vai ver generalizadamente o significado de cada um deles. Então, o que vem a ser um movimento periódico? O movimento periódico é quando a posição, a velocidade e a aceleração do móvel, essas 3 coisinhas aí são conhecidas como estado cinemático do corpo, repetem-se em intervalos de tempos iguais. Um exemplo aí, que é o movimento elíptico de translação de um planeta em relação ao Sol,
é um exemplo de movimento periódico. Por quê? Porque a cada volta que o planeta completa, a partir da posição indicada na figura, a sua posição, a sua velocidade vetorial v e a sua aceleração vetorial a se repetem. Também são exemplos de movimentos periódicos o movimento de rotação da Terra e os realizados pelos ponteiros de um relógio. Então, isso aí é um movimento periódico. Então, o movimento periódico é quando a posição, a velocidade e a aceleração do móvel se repetem em intervalos de tempos iguais. E o que vem a ser aí o período do movimento? O que vem a ser aí o período? Como a gente já viu, é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Então, assim, se ocorrerem n repetições do movimento no intervalo de tempo ΔT, seu período vai ser o quê? O intervalo de tempo total dividido pelo número de repetições. Então, o período representado pela letra T maiúscula, que a gente já viu também na outra aula, é o intervalo de tempo total dividido pelo número de repetições. E o movimento harmônico simples, o que vem a ser? São movimentos oscilatórios e periódicos, descritos por funções harmônicas, são funções seno e cosseno. Então, o movimento oscilatório é quando um corpo oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Ele sai daquela posição, vai para uma outra posição, volta, vai para outra posição, volta. Isso é o movimento oscilatório. E o periódico é aquele que se repete, certo? Então, aí, como a gente viu também na aula passada, é o caso de um corpo oscilando suspenso em uma mola ideal, se a gente também desprezar a resistência do ar. Ele vai estar executando um movimento harmônico simples, preso a uma mola. A gente tem aí o ponto O, que é o ponto de equilíbrio do movimento. Quando a gente afasta ele do ponto O, ele pode ir tanto para o ponto P ou pelo ponto Q, que é a amplitude. A amplitude é quanto que o corpo se desloca da sua posição de equilíbrio, certo? Então, ele vai oscilar entre os pontos P e Q. Agora, de acordo com a observação e estudo dos fenômenos ondulatórios, a gente percebe a necessidade de definir várias grandezas físicas associadas às ondas. As principais grandezas, como a gente já sabe também, é a amplitude, que é o quanto que ele se desloca da sua posição de equilíbrio, o período, que é o tempo necessário para executar uma oscilação, a frequência, que é o quanto tempo gasta para dar uma oscilação, e o comprimento de onda lambda, né? Então, utilizando um sistema que nos permita ver uma onda, a gente pode observar o significado de cada grandeza. Então, a gente vai considerar um conjunto de ondas periódicas geradas continuamente numa corda disposta horizontalmente por um movimento harmônico simples, executado verticalmente na extremidade livre dessa corda. Olha aí. Então, nós temos aí os pontos A, B, C, D e E. Então, o comprimento de onda, o que vai acontecer aí? É o que ela gasta para dar uma oscilação completa, ou seja, é a distância entre duas cristas, no caso A e B, ou B e C, ou a distância entre dois vales, D e E. Então, observe que durante um período T da onda, que corresponde a uma oscilação completa aí do ponto, ela avança uma determinada distância. Então, essa distância que ela avança é a que a gente chama de comprimento de onda. Então, na figurinha aí, essa distância é indicada pela letra grega lambda. Os pontos A, B e C, como eu já falei, são denominados as cristas da onda, enquanto que os pontos D e E são chamados de vale ou depressão da onda. Observe que a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos também é igual a lambda. Então, e o período T do movimento é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. Assim, se ocorrerem n repetições do movimento do intervalo de tempo ΔT, seu período será intervalo dividido pelo número total. E o período pode ser medido em qualquer unidade de tempo, mas como a gente já sabe, no sistema internacional a unidade é o segundo. Então a unidade de período é o segundo. Já a frequência é o número de vezes que esse movimento se repete na unidade de tempo. Assim, se ocorrerem n repetições do movimento no intervalo de tempo ΔT, a sua frequência será frequência, o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo, o que nos leva a concluir que a frequência é o inverso do período. Então, essa relação de proporcionalidade inversa entre frequência e período já era esperado.
De fato, quanto maior for o intervalo de tempo decorrido até acontecer uma repetição do movimento, maior período, menor será a quantidade de repetições ocorridas em uma unidade de tempo. Ou seja, a frequência vai ser menor. E como a gente já sabe também, a unidade de frequência é o Hertz. Se o corpo tem uma frequência de 1 Hz, quer dizer que a cada segundo ele tem uma repetição. E aí, para a gente lembrar as grandezas físicas associadas às ondas, aí, olha lá. A gente tem a crista, a posição de repouso, a posição de vale. A amplitude é quando sai da reta vermelha, ou até a crista, ou até o vale. E a oscilação completa, que é o comprimento de onda, distância entre duas cristas ou dois vales. E lembrando aí, a velocidade de propagação numa onda, que a gente já viu na aula passada também. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, certo? Bom, encerramos aqui a nossa videoaula. Agora façam aí as atividades e até a próxima aula, pessoal.